O lado obscuro da Páscoa. Norte da Europa, 20 de março de 1500. Os campos floridos denotam a chegada da mais bela estação, a primavera. As pessoas caminham aos derredores de sua cidade escolhendo flores, guardando-as e repartindo-as entre as demais como forma de oferecer boas dádivas. Ainda é dia, e os adultos se reúnem nos campos floridos e iniciam um cântico de louvor a ela que todos os anos os tem agraciado com os encantos, as belezas e a magia da primavera. Seu nome é Ostera, ou Ostara, a deusa da primavera, a progenitora de todos os seres, a deusa mais sexy de todos os tempos, até mais que Afrodite. Um grupo de virgens é conduzido diante de um altar de pedra erguido no centro-campo. Em meio aos mantras, risos estridentes e a perfeita simetria dos cânticos dos pássaros. Estas virgens são despidas e somente aqueles que possuem os grandes conhecimentos mágicos é que poderão possuí-las na tentativa de agradar a deusa sexy Ostera. Enquanto isso, os demais casais realizam verdadeiros bacanais, termo inspirado nos cultos ao deus Baco na Grécia, onde as pessoas faziam sexo e bebiam vinho até o amanhecer. O prazer coletivo então toma conta dos vales, criando uma atmosfera de sensualidade misturada ao misticismo. Após a suruba, as pessoas trocavam presentes, mas não eram grandes presentes de valores imensuráveis e sim pequenos ovos, de galinha mesmo, ou pato se você preferir, coloridos e adornados como forma de desejar muitos prazeres sexuais e muitos filhos durante a curta e furtiva existência. Tais rituais de sexo eram celebrados durante os equinócios de primavera, comemorando aquilo que os antigos gregos chamavam de Páscoa, e os romanos de Pascae. É isso mesmo, meu amigo. Essa história marca o início daquilo que a sociedade ocidental conhece como Páscoa. Enquanto do outro lado do mundo os judeus comemoravam a passagem do Egito à terra de Canaã, com o Matzah, as festas dos pães ázimos, os povos nórdicos o faziam comemorando a passagem, Pascae, Páscoa, Páscoa, de outra estação, os cânticos ostéricos e histéricos, e orgias. A junção de todas estas formas de celebração, com o adicional dos feitos históricos capitalistas, mais precisamente com os franceses do século XVIII, que instituíram os ovos de chocolate como forma de presentes, hoje nós temos a nossa passagem, a nossa Páscoa, que cada vez mais se distancia de seu verdadeiro propósito, que é comemorar, trazer à memória, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, precedido de sua ressurreição, a passagem da morte para o limiar de sua eterna existência. Primais nos é ocultado pela mídia consumista e mentirosa. Isto sem contar a covardia das autoridades eclesiásticas em sequenciar o silêncio que iniciou-se séculos atrás, desde que o Império Romano, através do Concílio de Nicéia, decidiu que uniria todas estas culturas para instituir ao mundo a Páscoa cristã. Foi uma tentativa bem-sucedida do imperador Constantino em agradar gregos e troianos, sem que considerassem o cristianismo uma religião chata e nada altruísta. Você pode estar se perguntando, e mais o que tem a ver a deusa Ostera, a primavera e o coelhinho da Páscoa com Jesus Cristo? Exceto o nome que se dá a esta comemoração. Ostera. Ostera, Eusi, Ostara, eram nomes conferidos pelos povos celtas, anglo-saxões e escandinavos à deusa responsável pelo desabrochar das flores. Segundo a mitologia nórdica, ela vivia rodeada por crianças que cantarolavam sua beleza, e sua Niverland não se limitava a uma casa cheia de animais e parques de diversão. Sua beleza, carisma, simplicidade e amor à natureza faziam com que todos os seres de alma pura e ingênua contemplassem-na e não desgrudassem a atenção de sua magnífica beleza. Até que um dia aproximou-se dela um pássaro e Ostera o transformou no seu animalzinho predileto, uma lebre. Lebres e coelhos eram cultuados no Ocidente como símbolo da sorte e da fertilidade. Todos os povos antigos guardavam em suas casas pés de coelho porque acreditavam que este traria sorte na vida, mas principalmente, sorte no amor. Na certa, você deve ter algum vizinho ou parente que anda com um pé de coelho pendurado no chaveiro. Sem querer cortar as asinhas de ninguém, mas a partir de hoje você terá a oportunidade de desmascarar essa mentira que a igreja, tanto católica quanto protestante, tem ocultado de você e do seu vizinho ou parente. Pois bem, o coelho ficou um pouco chateado por não mais poder voar e cantar, mas ao mesmo tempo sentiu-se feliz pela sua agilidade e pela sua potência sexual.
sua capacidade de botar ovos não lhe foi removida, pois o encantamento proferido pela deusa transmutou apenas na forma, não na essência. Ou seja, por fora ele era um coelho, mas no fundo ele era um pássaro, engaiolado, aprisionado naquela condição de mamífero pula-pula. Entretanto, o coelho que um dia se tornou um pássaro, decidiu que todos os anos presentearia Ostera com seus lindos ovos e também os enterrariam nos campos floridos para que juntos, passassem a eternidade brincando de procurá-los. Os norte-europeus também imitavam este gesto, mas com o adicional do sexo desenfreado que encerrava o ciclo das comemorações de equinócios de primavera. Isto acontecia sempre no mês de março, pois na época este era o primeiro mês do ano. No latim, a palavra prima significa primeira e vera significa estação, dando a entender que a primavera era a primeira estação, o mês de março. O que mais me intriga é que com a reformulação do calendário, o Papa Gregório adicionou o ano bissexto, o dia 29 de fevereiro, para que os anos sincronizassem com as Páscoas e que elas sempre caíssem nos domingos, e que na antiga Roma pagã comemoravam o dia de Apolo e Mitra. Ostera também foi assimilada às diversas outras deusas de nações diferentes. Na Grécia ela se chamava Eos, a deusa do amanhecer. Na cultura indo-europeia ela se chamava Frigg, a esposa de Ode. Nas culturas persas e fenícias, ela se chamava Astarte ou Astarote, hoje considerada um demônio que compõe uma das pontas do pentagrama, a quem os satanistas conferem o título de demônio dos ares, ou do vento. E na cultura babilônia, ela simbolizava a deusa Ishtar, a guardiã dos portões babilônicos. Hoje Ostera se mantém esquecida pelos povos, exceto pelas bruxas wicanas que ainda realizam o sabá a cada chegada da primavera europeia, mesmo estando no Brasil. Mas o significado da Páscoa se mantém vivos, agora com a marca da ressurreição do Salvador, que, diga-se de passagem, não pediu cultos para si, sequer dias comemorativos, pelo contrário, recusou do jovem rico o título de bom. Mateus 19 versículos 16. Certamente Jesus foi ressurreto no dia da Pessach hebraica, mas isto não quer dizer que devemos abraçar todas as Pessaches do mundo e atribuí-las a ele. Mas foi exatamente isto que aconteceu no Concílio de Nicéia com o imperador Constantino e o papado romano. Com a chegada da Reforma Protestante, foram abolidas algumas liturgias católicas, mas estas mantiveram-se vivas e de suma importância principalmente para o capitalismo com a venda dos ovos de chocolate, criados pelos franceses do século XVII como citei anteriormente. Ovos de Páscoa. Os povos nórdicos valorizavam tanto a simbologia do ovo, que chegaram a dizer que a terra foi chocada como um imenso ovo gigante. Até mesmo nas culturas orientais, o ovo teve sua proeminência e seus momentos histéricos de contemplação absurda, quando os membros das primeiras dinastias chinesas presenteavam uns aos outros com ovos adornados. Em todas as culturas existentes no mundo, o ovo simboliza sempre a mesma coisa: fertilidade. E não há fertilidade sem a sexualidade. Entretanto, o mercado capitalista transformou o chocolate na mais potente guloseima. Existem até mesmo certos cientistas que defendem o poder tranquilizante deste derivado do cacau. Eles afirmam que o chocolate é capaz de aliviar a tensão nervosa e a ansiedade. O que dizer então das indústrias de Amsterdã e do norte da Califórnia que produzem bombons de maconha? Pois bem, sabendo da importância e da fascinação que esta guloseima desperta, as indústrias não perdem tempo em literalmente empurrar goela dentro dos consumidores. Não apenas o doce do chocolate, mas o amargo dos bombardeios publicitários que desde algumas décadas para cá, assimilaram-no com as mais expressivas formas de demonstração de afeto e ternura. Ou seja, se você, meu amigo, deseja conquistar uma garota, se não houver um chocolate durante o processo de conquista, ficará a impressão de que faltou alguma coisa. O chocolate se tornou uma espécie de alquimia moderna. Além dos mistérios de sua fabricação, ele é capaz de transformar qualquer coração saudável em uma bomba relógio. Portanto, aprecie com moderação. O que me revolta nessa história maluca não é o chocolate, mas o significado dos ovos de Páscoa. O que me revolta é que as indústrias continuam propagando o paganismo para as pessoas que na certa não estão interessadas nisto, mas continuam comprando pela triste obsessão no poder irremediável da tradição. O chocolate não está conspirando contra o universo para aumentar as taxas de glicose no sangue, nem causar obesidades, muito menos arritmia cardíaca.
O chocolate é apenas o chocolate, e seu consumo deve ser respeitado como qualquer outro alimento. O que de fato conspira contra a vida é a Páscoa, e isto será mostrado no próximo tópico. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Lucas 21, versículos 34. E é exatamente deste modo que a humanidade se encontra, em um constante estado de fome, embriaguez e incessantes cuidados com as superficialidades da vida. Fome de poder, embriagando-se nos desvarios do consumismo e entregando-se às incessantes buscas pela satisfação do próprio ego, mesmo que isto custe as lágrimas do outro. Comemore sua Páscoa realizando sua passagem dos vales obscuros da mentira para a luz da verdade que irradia seu brilho, transformando todos os seus conflitos em paz de espírito e principalmente em paz com Deus. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.